Há mistérios que desafiam a lógica, enigmas que resistem ao tempo e desaparecimentos que deixam mais perguntas do que respostas. Enquanto alguns se perdem em teorias sobre OVNIs ou criaturas lendárias, há casos reais, tão perturbadores, que nos fazem questionar o que realmente acontece quando alguém some sem deixar rastros. Não são histórias de ficção, mas tragédias que abalaram famílias, confundiram autoridades e seguem sem solução. E quando os detalhes são tão estranhos que até as explicações mais racionais falham, fica difícil não se sentir incomodado. Vamos começar com um caso que parece saído de um roteiro de suspense. Brian Schaffer, um promissor estudante de medicina da Universidade do Estado de Ohio, tinha tudo para comemorar, as férias de primavera haviam começado, e ele planejava uma viagem romântica a Miami com a namorada, Alexis. Na noite de 31 de março de 2006, ele e o colega de quarto, Clint Florence, foram a um bar em Columbus para celebrar. As câmeras de segurança registraram Brian, por volta das 2 horas da madrugada do dia 1º de abril, conversando com 2 mulheres na entrada do estabelecimento. Minutos depois, ele volta para dentro. E então, desaparece. Sem aviso, sem despedida, sem nenhuma pista. Quando o bar fechou, Clint tentou ligar para Brian, mas o celular caiu direto na caixa postal. Achando que o amigo tinha ido embora com alguém, ele voltou para casa sozinho. Só que Brian não apareceu. Nem no dia seguinte, nem no outro. Só quando ele não embarcou no voo para Miami é que a família deu alerta. A polícia revisou as gravações e constatou algo assustador: as câmeras não captaram Brian saindo do bar. Como se ele tivesse evaporado no ar. As teorias se multiplicaram. Alguns suspeitaram de Clint, que se recusou a fazer um teste no detector de mentiras. As 2 mulheres com quem Brian falava foram localizadas, mas nunca foram submetidas a nenhum exame. Alexis, desesperada, ligava todos os dias para o celular do namorado, que só dava sinal de ocupado, até que, em uma ocasião, o telefone tocou. Alguém atendeu e desligou na hora. A operadora sugeriu que poderia ser um defeito na linha, ou não. Pouco depois, o sinal do aparelho foi rastreado a 20 quilômetros de Columbus, mas não foi possível precisar o local exato. Não havia sinais de fuga. Brian não tinha motivos para sumir. Suas contas bancárias e cartões de crédito nunca mais foram usados. Em 2008, a tragédia se abateu sobre a família novamente. Randy Schaffer, pai de Brian, faleceu em um acidente. Na mensagem de condolências, uma frase escrita à mão dizia: "Pai, eu te amo, Brian." Por um momento, houve esperança de que fosse dele, mas logo se descobriu que era uma crueldade, uma farsa de mau gosto. Em 2020, um morador de rua no México foi confundido com Brian, mas o FBI descartou a possibilidade. Hoje, só resta seu irmão mais novo, o único familiar que ainda se recusa a perder a fé de que, um dia, a verdade virá à tona. Agora, imagine um mistério tão denso que virou obsessão nacional. Em 1º de dezembro de 1948, na praia de Somerton, na Austrália, um homem foi encontrado morto. Não havia ferimentos, nem identificação. Vestido com roupas impecáveis, ele estava deitado contra um quebra-mar, como se dormisse. Testemunhas juraram tê-lo visto na noite anterior, mas ninguém deu importância, acharam que estava bêbado. Só pela manhã perceberam que ele não respirava mais. O corpo não tinha documentos, as etiquetas das roupas haviam sido cortadas. O legista não encontrou causa da morte, embora os órgãos estivessem congestionados, sugerindo envenenamento. Mas nenhuma toxina foi detectada. As digitais foram enviadas para bancos de dados do mundo todo. Nada. Famílias de desaparecidos foram chamadas para reconhecimento. Nada. Até que, no depósito de bagagens da estação de trem de Adelaide, encontraram uma mala marrom. Dentro, uma agulha laranja igual à usada para consertar um rasgo nas calças do homem. E mais nada. Até que um detalhe chocou os investigadores: no bolso secreto das calças, um pedaço de papel com as palavras Antamanchud. Traduzido do persa, significava acabou ou tudo terminado. Era um trecho do livro Rubaiyat, de Omar Khayyam, uma obra que fala sobre aproveitar a vida sem medo do fim. A página havia sido arrancada de um exemplar específico. Seria suicídio? Um código? Uma pista deixada de propósito? Anos depois, com o avanço da tecnologia, tentaram extrair DNA do corpo.
sem sucesso. O caso segue aberto, alimentando teorias que vão de espiões da Guerra Fria a vítimas de experimentos secretos. Um enigma tão complexo que mereceria um documentário só para ele. E se você acha que isso é intrigante, espere até conhecer o destino de 5 jovens que partiram para um dia de pesca e nunca mais voltaram. Era 11 de fevereiro de 1979, em Maui, Havaí. Ralph Malai e seus 4 amigos, Scott Moorman, Benjamin Kalama, Patrick Voicer e Peter Anchette, pegaram emprestado um barco motorizado, a Sarajo, para pescar no canal de Alenuilaha. O tempo estava bom, mas à tarde, uma tempestade se formou. Quando a guarda costeira foi acionada, as ondas já estavam com 12 metros de altura. As buscas duraram 5 dias. Nada. Os moradores locais continuaram procurando por semanas, até desistirem. Quase uma década depois, a 3.000 quilômetros dali, nos atóis Marshall, um pesquisador americano se deparou com uma embarcação abandonada. Era Sarajo. Dentro, um corpo, Scott Moorman, enterrado em uma cova rasa, marcada por uma cruz de madeira. Sobre seu peito, pedaços de papel e folha de alumínio. Dos outros 4, nem sombra. O que aconteceu com eles? Quem enterrou Scott daquela maneira? Uma das teorias aponta para pescadores chineses que teriam resgatado os náufragos, mas nada foi comprovado. O barco foi encontrado, mas as respostas, não. 3 histórias. 3 mistérios sem solução. Casos que nos fazem questionar: quantas verdades ainda estão escondidas? Quantas famílias seguem esperando por uma resposta que pode nunca vir? Se você acha que a realidade não pode ser mais estranha que a ficção, pense novamente. Porque, às vezes, a vida escreve os enredos mais perturbadores e deixa a gente com a sensação de que, no fundo, ainda sabemos muito pouco. Em agosto de 2007, pescadores encontraram o corpo de um homem identificado como Murchison e, seguindo um costume chinês, enterraram-no com pequenos pedaços de papel e folha de alumínio para atrair sorte em sua próxima vida. Enquanto isso, o mundo assistia ao início da Grande Recessão, ao lançamento do primeiro iPhone e à publicação do último livro de Harry Potter. Mas 2007 também marcou outro desaparecimento intrigante, o de Shelley Miscavige, esposa de David Miscavige, líder da Igreja da Scientologia. Ela foi vista pela última vez em público naquele mesmo mês, durante o funeral de seu pai. Ex-membros da Scientologia, como as atrizes Leia Remini e Lisa Marie Presley, afirmam que David Miscavige esconde Shelley de propósito, mantendo-a isolada do mundo exterior. Em 2013, a polícia de Los Angeles recebeu um pedido de busca por seu paradeiro, mas o caso foi arquivado. A Igreja da Scientologia nega qualquer envolvimento, recusando-se a fornecer informações sobre seu paradeiro. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Shelley. A polícia não investiga, a Scientologia se cala, e um amigo próximo ainda luta para desvendar a verdade. Agora, imagine um homem de 56 anos, preparando-se para a festa de casamento de sua afilhada, marcado para 7 de junho de 1980. Zygmunt Adamski, um mineiro inglês, sai para fazer compras e simplesmente some. 5 dias depois, seu corpo é encontrado em um depósito de carvão, a 30 quilômetros de sua casa. O que torna esse caso ainda mais perturbador? Ele estava vestido em um terno, mas sua camisa, relógio e carteira haviam desaparecido. Seu cabelo estava recém-cortado, de forma descuidada, e em sua nuca havia marcas de queimaduras cobertas por uma substância desconhecida. O pior detalhe? Seu rosto estava congelado em uma expressão de terror absoluto. Ninguém sabe o que aconteceu entre o momento em que Adamski saiu da mercearia, onde, segundo testemunhas, estava de bom humor, e o instante em que seu corpo foi encontrado. As teorias são tão absurdas quanto o caso: sequestro pela KGB, um raio que o atingiu sem deixar rastros ou, é claro, abdução alienígena. Essa última ganhou força quando Alan Godfrey, o policial que encontrou o corpo, afirmou sob hipnose ter visto um OVNI no mesmo local. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse visto algo que o aterrorizou até a morte, descreveu Godfrey. A imprensa britânica não perdeu tempo, manchetes sensacionalistas dominaram os tabloides, alimentando o mistério. E se você acha que isso é estranho, espere até ouvir sobre Edgar Allan Poe. Em setembro de 1849, o mestre do terror deixou Richmond, na Virgínia, rumo a Filadélfia, onde ajudaria uma cliente a editar um livro de poemas. Mas ele nunca chegou.
5 dias depois, foi encontrado em uma vala em Baltimore, delirando, vestido com roupas que não eram suas. Morreu em 7 de outubro, murmurando uma única palavra, Reynolds. A causa oficial: edema cerebral. Mas por que estava na rua, em trajes alheios, em um estado de alucinação? As teorias vão de espancamento a uma prática sinistra conhecida como co-oping, sequestro para forçar votações fraudulentas em eleições, já que Paul foi encontrado perto de uma sessão eleitoral. Outros sugerem envenenamento por mercúrio, álcool ou até raiva. Agora, avance para 2010. Garrett Williams, um oficial do MI6 de apenas 31 anos, é encontrado morto dentro de uma bolsa esportiva trancada por fora, nu e com as mãos amarradas. Sua casa em Pimlico estava impecavelmente limpa, com um celular sem digitais, 2 chips SIM, pilhas de dinheiro e roupas femininas de luxo avaliadas em quase $20.000. A perícia descartou suicídio. As teorias? Que foi assassinado por agentes russos para silenciar informações secretas. Ou que morreu em um jogo erótico que deu errado. Ou, ainda, que experimentava asfixia autoerótica e acidentalmente se matou. O detalhe mais perturbador? Não havia impressões digitais na bolsa, nem na fechadura, nem no local onde foi encontrada. Alguém limpou a cena. E então, setembro de 1982, subúrbio de Chicago. Adam Janus toma uma cápsula de Tilenol e morre. Seu irmão e cunhada, que também ingeriram o medicamento da mesma embalagem, seguem o mesmo destino em 2 dias. No mesmo período, Mary Kellerman, de 12 anos, recebe Tilenol para dor de garganta e não resiste. Em questão de dias, 7 pessoas estão mortas. A investigação revela que as cápsulas estavam envenenadas com cianeto, adulteradas nas prateleiras dos supermercados antes de serem compradas. A Johnson & Johnson, fabricante do remédio, retira todos os produtos das lojas. Pouco depois, começam a chegar cartas de um homem chamado James William Lewis, que afirma ser o responsável. Mas até hoje, ninguém foi condenado. Quantas destas histórias você já tinha ouvido? E quantas ainda desconhece? A cada caso, uma pergunta ecoa: o que mais está escondido nas sombras? Porque, quando se trata de mistérios sem solução, a realidade não só supera a ficção, ela nos lembra que, às vezes, as respostas mais assustadoras são aquelas que nunca chegam. Lewis chegou a oferecer um trégua macabra: pararia com os envenenamentos se a Johnson & Johnson pagasse $1 milhão. A polícia achou que, finalmente, tinha o homem certo. Mas, após uma investigação superficial, ficou claro que Lewis nem sequer esteve em Chicago na época dos crimes. Até hoje, ninguém foi preso. Não há pistas. Não há suspeitos. Apenas um rastro de medo que mudou para sempre a forma como medicamentos são lacrados, armazenados e vendidos no mundo. E se você achou que esse caso era isolado, a Japão dos anos 1980 provou que o horror pode ser sistemático. Em 1985, as máquinas de venda automática do país, uma para cada 23 habitantes, tornaram-se armadilhas mortais. Alguém injetava Barack Vaton, um pesticida letal, nos refrigerantes ou deixava frascos envenenados nas ranhuras, como se fossem brindes para o próximo comprador. A substância queimava os pulmões, paralisava os órgãos e matava em agonia. 12 pessoas morreram. 30 ficaram gravemente intoxicadas. E então, tão misteriosamente quanto começou, parou. As autoridades nunca descobriram quem era o assassino das máquinas, nem por quê. Mas o pesadelo não terminou aí. Pouco depois, um jovem de 21 anos, apodado de um monstro, declarou guerra contra 4 das maiores fabricantes de doces do Japão, envenenando balas com anticongelante. Em 1984, suas ações custaram às empresas mais de $20 milhões em perdas. Logo em seguida, leite escolar foi contaminado. Caixas de suco abandonadas em parques públicos continham cal virgem. Uma onda de imitadores surgiu, inspirados pela cobertura midiática, alguns até usando o envenenamento como método de suicídio coletivo. O Japão, conhecido por sua ordem e segurança, virou um campo minado de paranoia. E o pior: ninguém foi preso. Ninguém foi responsabilizado. Agora, transporte-se para 9 de junho de 1912, em Villisca, Iowa.
John Moore, sua esposa Sarah e seus 4 filhos, Herman, Catherine, Boyd e Paul, voltavam da igreja com as filhas dos vizinhos, Lena e Ina Stilling. 6 crianças, 2 adultos. Uma noite aparentemente comum. Até que, enquanto dormiam, um intruso entrou na casa com um machado e uma lâmpada a óleo. Um por um, esmagou seus crânios. O assassino ainda cobriu os corpos com lençóis, como se quisesse preservar alguma dignidade na carnificina. Deixou o machado encostado na porta, uma tigela de comida intocada, um copo d'água com marcas de sangue e um pedaço de bacon no chão. E sumiu. O principal suspeito, um imigrante chamado L.Y.N.K. Kelly, foi visto na igreja observando a família. Ele fugiu da cidade no trem da madrugada, horas antes dos corpos serem descobertos e, estranhamente, contou a outros passageiros que os Moores haviam sido assassinados. Uma semana depois, voltou disfarçado de detetive de Scotland Yard, inspecionou a cena do crime e confessou, só para retratar tudo no julgamento, alegando coerção policial. Um júri o condenou à forca. Outro o inocentou. E assim, o caso foi engavetado. Mas aqui está o detalhe arrepiante: nos anos seguintes, crimes semelhantes aconteceram pelos Estados Unidos. Sempre com machado. Sempre com lâmpadas a óleo. Sempre sem solução. A casa dos Moore foi lacrada, abandonada à própria sorte, enquanto a vida continuou ao seu redor, como se o mundo preferisse esquecer que, ali dentro, algo tão escuro aconteceu que nem mesmo a justiça conseguiu nomear. E então há Maxwell Spiers, teórico da conspiração, ex-militar britânico, encontrado morto aos 39 anos na casa de um amigo em Varsóvia, em julho de 2016. Oficialmente, foi uma morte natural por pneumonia e overdose de oxicodona. Mas horas antes, ele enviou uma mensagem sinistra à mãe: se algo acontecer comigo, investigue. Acho que vão me matar. O corpo não foi examinado a fundo. A cena não foi preservada. Sua namorada, Mônica Duval, tentou reanimá-lo enquanto ele vomitava uma substância negra, provavelmente fluidos estomacais que o asfixiaram. Os comprimidos de Xanax que tomou estavam adulterados? Alguém os trocou? Por quê? A investigação polonesa foi tão negligente que qualquer resposta parece impossível agora. E se voltarmos ainda mais no tempo, a 1819, encontramos Thomas Beale, um aventureiro que enterrou um tesouro avaliado hoje em 60 milhões de dólares em algum lugar de Virgínia. Ouro, prata, rubis, diamantes. Ele deixou 3 cifras com pistas para localizá-lo. Apenas uma foi decifrada, revelando 1,5 kg de ouro, 2,3 toneladas de prata e joias no valor de 1,5 milhão de dólares. As outras 2, um mistério. Dizem que a Declaração de Independência dos Estados Unidos é a chave, mas ninguém conseguiu provar. Quantos segredos como esses ainda estão enterrados, literalmente, à nossa volta? Quantas mortes foram arquivadas como acidentes? Quantos assassinos sorriem, sabendo que nunca serão descobertos? A cada caso, uma verdade incômoda se repete: o mundo está cheio de portas que não podemos abrir, e de respostas que ninguém quer dar. O segundo código já nos levou às pistas que mencionamos, mas o primeiro, aquele que revela o local exato, e o terceiro, que lista os herdeiros legítimos, ainda estão perdidos. Analistas esgotaram todas as possibilidades, desde a Constituição dos Estados Unidos até a oração do Pai Nosso, passando por jornais locais do século XIX. A caçada ao tesouro de Beale continua. A única pista concreta? Uma referência de que o ouro estaria a 6 quilômetros de uma taverna da época, um lugar onde Beale teria deixado os códigos em uma caixa de metal, confiada ao dono do estabelecimento com uma ordem sinistra: abra-se ou não voltar até 1832. Desde então, caçadores de tesouros, jovens, velhos, amadores e obsessivos, vieram de todo o mundo, armados com mapas, teorias e a certeza de que eles seriam os escolhidos. Mas o ouro de Beale segue intocado. E onde entra o crime nisso? Ah, mas não é um crime deixar um legado inalcançável? Não é uma trapaça da história que Thomas Beale tenha enterrado uma fortuna e levado a chave para o túmulo? Uma fortuna que, se encontrada, poderia reescrever destinos, financiar impérios ou financiar crimes ainda maiores. Este não foi o maior episódio, mas espero que tenha acendido aquela faísca de curiosidade que só os mistérios sem resposta conseguem.
E se você, assim como eu, não consegue dormir sem saber o que está escondido sob nossos pés, então este canal é para você. Mas aqui vai o trato: eu trago as histórias, você traz o combustível. Cada like, cada inscrição, cada comentário é um passo para que esses mistérios cheguem a mais pessoas. Quanto mais vocês reagirem, mais fundo iremos cavar, literalmente. Por hoje, é isso. Se quiser apoiar o trabalho e garantir que a próxima investigação seja ainda mais explosiva, o link está na descrição. Oleg Cherny, desligando, por enquanto. Música tensional.